Fala galerinha! Hoje estamos aqui para falar sobre o gênero textual notícia, esse gênero que faz parte da tipologia expositiva. E o que seria uma tipologia expositiva? O nome já diz, né? Que é uma tipologia que visa expor algo. E o que seria esse algo? No caso da notícia, é expor uma informação, um fato do cotidiano que pode estar ali inserido num contexto nacional ou até mesmo internacional. Então é sempre uma exposição de um fato, de algo que geralmente está ali fazendo parte dos dias atuais. Há casos também de notícias que retomam situações históricas, né, contextos históricos, fatos que aconteceram há tempos, mas com o intuito de relacionar com algo que esteja acontecendo ali no presente. Então é também uma das características desse gênero expor assuntos, temas que estão circulando no cotidiano de uma sociedade, tá bom? É importante também lembrar que esse tipo de gênero faz parte do contexto jornalístico, ou seja, circula-se em jornais, em revistas, sejam eles digitais, sejam eles impressos, mas está sempre ali nesse contexto jornalístico, de exposição, de expor sempre algo relevante. É importante também falarmos sobre a linguagem que é abordada nesse tipo de texto. O gênero notícia, ele tem uma linguagem formal, né? É um texto não literário, então não exige a presença de uma linguagem conotativa, mas sim denotativa, sem recursos linguísticos como figuras de linguagem. É importante manter a objetividade, a precisão das informações a partir de uma linguagem que obedeça às normas da língua portuguesa, a norma padrão da língua portuguesa. Então é importante se aproximar ao máximo desse padrão, porque é de fato um dos elementos presentes no gênero notícia, a formalidade da linguagem. O público-alvo é geralmente pessoas que estão interessadas em determinados assuntos. A gente sabe que muitos adultos são os maiores leitores, né? São as pessoas que mais consomem notícias, isso já foi comprovado inclusive cientificamente, mas é importante que vocês, jovens, crianças, adolescentes, estejam também consumindo esse tipo de gênero, até mesmo porque isso serve como repertório sociocultural em uma redação, em um texto dissertativo argumentativo, amplia o vocabulário de vocês, amplia a vivência, né? Colabora com o senso crítico, a formação desse posicionamento crítico. Então é importante que esse gênero seja consumido não somente por pessoas com uma maioridade, né, pessoas adultas, idosos, mas também pelo público de modo geral, porque é um gênero que contribui muito para a formação pessoal, a formação cidadã desses sujeitos que estão aí, sobretudo ainda em processo de construção de identidade, de construção de senso crítico, tá bom? Vamos agora falar sobre a estrutura do gênero notícia. É uma estrutura um tanto peculiar, porque o que nos chama mais atenção é a considerada a mais conhecida manchete. A manchete é o título da notícia, que geralmente é apresentada com uma fonte maior, negritada, com um destaque diferente, justamente para chamar a atenção dos leitores a respeito do que vai ser abordado naquele texto. A manchete e o título são sinônimos. Então a gente tem o título aí nessa forma extensa, né, maior, com uma fonte mais forte, né, com mais ênfase, com maior evidência, mas a gente também pode encontrar o subtítulo, que, como o nome logo diz, é o título que está abaixo do título, né? É uma informação que vai estar abaixo do título. Então, o subtítulo ele pode aparecer na notícia, como ele também pode não aparecer. A gente encontra aí alguns modelos que não tem o subtítulo e tem apenas a manchete, e tá tudo bem também.
Mas caso vocês optem por escrever o subtítulo, é importante entender que ele não vai seguir a mesma estrutura do título, a nível de estética mesmo, né? A fonte precisa ser menor, não há necessidade de estar negritado, no caso de textos digitais, né? É importante a gente salientar. Geralmente esse subtítulo ele pode aparecer após um ponto de continuação que é colocado no próprio título ou após 2 pontos. Se formos analisar algumas notícias no âmbito digital, é possível perceber que muitas vezes o título ele nem apresenta uma pontuação final. E tá tudo bem, né? Então existem várias estratégias, vários modelos de se construir essa manchete, de se construir o título e o subtítulo. O importante é que vocês entendam que o título ele representa o arremate, o resumo do que vai ser abordado na notícia, e o subtítulo ele vem nesse lugar de complementar a ideia do título. Vamos agora falar sobre a lead. A lead é um parágrafo muito importante porque ele é o parágrafo introdutório. É o primeiro parágrafo do gênero notícia. E a lead, ela responde a algumas perguntas importantes para contextualizar o leitor a respeito do que será abordado no texto. Essas perguntas são: o que, quem, onde, por quê e como. Essas perguntas devem ser respondidas de forma extensa, de forma discursiva, né, em prosa, não em forma de questionário. É importante salientar, porque alguns alunos pensam que você precisa ter a pergunta e logo em seguida a resposta. O quê? Né? Com interrogação e vem a resposta. E não é dessa forma. Você deve trazer as informações em forma de parágrafo, mas respondendo a esses questionamentos. Então, por exemplo, onde? Lagoa dos Frades, não sei, em algum lugar. O que aconteceu? Um assalto. Quem cometeu esse assalto? Um homem não identificado. E aí você vai conduzindo essas respostas a fim de mostrar para o leitor, para o público leitor, as informações mais importantes, né? Uma espécie de spoiler para essas pessoas, tá bom? Logo em seguida, nós temos o corpo do texto. O corpo do texto é a alma da notícia, né? Onde nós vamos encontrar as informações mais detalhadas. Em forma de parágrafo, geralmente nós temos aí entre 2, 3 parágrafos. Há casos de notícias mais extensas que podemos encontrar um número maior de parágrafos, né? Isso tudo depende da necessidade do detalhamento das informações. Então, é nesse corpo que vocês vão apresentar essas informações mais esmiuçadas, depoimento de pessoas, né, que presenciaram alguma situação, que estavam ali para poder testemunhar.